Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Meu nome é Juliana Zoquete, sou especialista em acupuntura. E eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica clínica. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa muitas pessoas, que são os procedimentos estéticos. Mas nós vamos falar da integração entre a estética facial e a estética bucal. A gente sabe o quanto as pessoas estão buscando hoje em dia pelos procedimentos estéticos, mas que a gente também tem que lembrar, né? Para a gente conseguir uma beleza harmoniosa, a gente tem que respeitar traços naturais, né, Ju? E não esquecer do quê? Do sorriso, né? Com certeza, porque de nada adianta gastar com procedimentos estéticos faciais se o seu sorriso não está em harmonia com o seu rosto. Por isso, os dois têm que caminhar juntos. Para integrar esses dois mundos, a gente convidou a doutora Daniela Prado, que é dentista, especialista em harmonização orofacial, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Mas antes, vou fazer um pedido. Se inscreva agora no canal, curte, compartilhe para que nosso canal cresça ainda mais. Isso mesmo, o Saúde em Diálogo começa agora! Doutora Daniela Prado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado, muito bacana estar aqui, é um prazer. Obrigada, a gente agradece muito, porque é um tema que a gente tem muito interesse, né? Estética facial, né, Ju? Com certeza. Como é que tá seu botox aí, estimulador? A gente sempre tenta colocar em dia, né? Porque senão já viu. Tem que deixar aqui, né, tudo em harmonia, como a gente falou na introdução. Dani, você tem 26 anos de experiência na profissão, né, em odontologia, é especializada em odontologia estética e harmonização orofacial. Eu acho que a gente vai ter muito conteúdo interessante para hoje, né? Com certeza, porque, querendo ou não, tudo começa pela boca. O sorriso é uma das curvas mais bonitas que nós temos. Gostei dessa frase. Achei linda. É uma frase que dentista utiliza muito. Tudo começa pela boca e a curva mais bonita do ser humano é o sorriso. Que lindo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente harmonizar o rosto, a face com o sorriso, sempre. Adorei. Antes da gente entrar nesse assunto quentíssimo do momento, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais de Dani. Então, quem é a Dani? Bom, a Dani é uma mulher de 49 anos, tenho 26 anos na odontologia, sempre pensei, sempre quis fazer odontologia desde que eu era pequena. Não sei porquê, não tenho ninguém na família, mas era algo que eu sempre quis e fiz, me formei muito jovem. Com 17 anos eu já estava estudando, com 22 eu estava formada. E eu amo a odontologia. Fora a Daniela profissional, a Dani no momento pessoal, eu sou casada, eu tenho um filho de 18 anos e a gente está tentando ver aí como que ele vai ficar na área profissional. Tentei puxar ele para odontologia, ele não quis, não teve jeito, não nasceu para a área de biológicas, mas com certeza, se ele for um excelente profissional, assim como eu tento passar para ele, acho que eu vou estar muito satisfeita. Vai se destacar em qualquer área. Tomara. Acredito muito nisso. Que bom. E dentro de todas as áreas de atuação da odontologia, existe uma área que é a harmonização facial que as pessoas estão buscando muito atualmente, né? Sim. Então, eu gostaria que você nos falasse por que surgiu essa harmonização facial, qual é o intuito dela? Porque hoje em dia a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, né? Então, qual é o maior intuito da harmonização facial? Na verdade, assim, eu comecei fazendo determinadas áreas na odontologia, eu me formei e a primeira especialização que eu fui fazer foi canal, foi endodontia. E aí uma coisa vai puxando a outra. O canal, ele remete muito a dentes que estão extremamente destruídos, que perderam muita sustentação, que de repente a gente parte para uma porcelana para reabilitar. Aí eu já fui querer entender um pouquinho mais sobre a área de reabilitação.
E num determinado momento da minha vida, eu me vi assim, fazendo uma área profissional e que faltava alguma coisa. Então, eu restabelecia, eu reabilitava um sorriso, né? Mas aí a gente verificava que o lábio estava desigual de um lado do que do outro, ou mesmo a face não estava harmoniosa. E até por conta disso, para ser um complemento da odontologia, eu fui fazer harmonização para entender um pouco melhor, até na questão de musculatura, o que eu posso melhorar, qual área, qual região eu posso acrescentar um pouquinho mais de produto e tudo mais. E isso foi muito bacana porque é uma área nova para a odontologia, a área mais nova da odontologia, né? Então, tanto é que na graduação de odontologia não se tem a especialidade de harmonização na grade curricular. Ele realmente é uma pós-graduação. E é uma especialidade, isso é importante, né? Dentro de tudo que o cirurgião dentista pode fazer, ele é uma especialidade. Ele é uma especialidade. Isso foi uma conquista que o Conselho Federal de Odontologia conseguiu em 2018 ou 2019, eu não me recordo, mas foi um desses 2 anos. E traz ao cirurgião dentista esta oportunidade de se especializar ainda mais. Por quê? Porque é importante eu deixar bem claro que você vai tratar, por exemplo, uma testa que está um pouco irregular e tudo mais, as linhas de expressão, as rugas já estão mais aparentes, mas não tem como a gente pensar nessa área ou nessa área muscular como uma área única. Porque se você for dar um sorriso, você vai acarretar toda a musculatura da testa, vai acabar puxando. Então é muito importante que as pessoas entendam que a mastigação, o ato de sorrir, o ato de falar, ele movimenta todos os músculos, né? E nós somos uma área da saúde, da medicina, que consegue contextualizar ainda mais a harmonização dessas duas especialidades, né? Não digo nem especialidades, 2 áreas, porque da odontologia intrabucal, né? E a harmonização. Então, uma complementa a outra. Eu ia te perguntar isso mesmo. Por que o cirurgião dentista, né? Por que o dentista, que a gente sempre ouve falar, dentista cuida de dente, né? Por que ele entrou nessa área? Justamente pela integração de todas essa questão, né? O rosto como um todo, né? Isso, a gente tem que entender da musculatura, por exemplo, um paciente que tem bruxismo, apertamento de dentes, ele tem todo o comprometimento do músculo masseter, ele tem comprometimento da área do temporal. Então, a gente precisa entender de relaxamento muscular até para poder diagnosticar mais corretamente. Uma coisa puxa a outra, é um sistema. Então, todo o sistema ósseo, muscular, que corresponde aos órgãos também, que são os dentes, a língua, tudo isso é uma coisa só. Então, a gente tem que harmonizar como um todo tudo isso. E dentre os procedimentos estéticos que você trabalha, quais são os ganhadores? Olha, no meu consultório eu tenho muito retorno, muito mesmo, e muita procura para preenchimento labial. Né? Adoro. Adoro. Acho que toda mulher gosta. Eu tenho muita procura por preenchimento labial, é uma área que acabou vindo normalmente. Eu tratava o preenchimento como eu trato com qualquer outra área da face, né? Então, preenchimento do malar, do zigomático, do mento, que é o queixo, da mandíbula, né? Olheiras, a renomodelação, que é a área do nariz. Então, a gente acaba fazendo uma coisa só em preenchimento. E eu vou te dizer que tem um pouco de preconceito com relação ao preenchimento, porque as pessoas estão associando preenchimento a excessos, e isso não é o que a gente busca quando a gente faz uma harmonização. A gente quer harmonizar e não exceder o limite mínimo
que aquela determinada região precisa. E a gente vê, além de desarmonizar muitas vezes também, a gente vê uma transformação muito grande, né? Muda a face das Sim, pessoas, porque né? infla muito, né? E a pessoa realmente fica diferente. Eu acabo até acompanhando muito isso, mas quem gosta mais de ficar com essa modificação é a própria pessoa. Porque os familiares contestam, não gostam, perguntam se não teria como ser diferente, né? A pessoa tem uma busca que ela quer e parece que ela gosta de ficar diferente. É uma coisa um pouco pessoal, É né? a tal da desarmonização facial que a gente lê, né? Desarmonização entre aspas. E tem até outro nome horroroso que eu nem vou falar, que é um nome feio para falar que tá exagerado. Mas as pessoas acabam ficando num corte de rosto igual para todo mundo, né? No arqueamento da sobrancelha, no desenho, no nariz, na boca. E os dentes, que a gente não costuma falar quando a gente fala de harmonização facial, mas os dentes. Você falou um termo super interessante antes da gente começar a conversa, que é o dente igual piano, né? Tecla de piano. Tecla de piano. E eu tenho a associação como se fosse aquele príncipe perfeito da Disney. Gente, é muito caricato, né? É estranho. E há um tempo atrás eu vi na mídia que tinha gente buscando fazer novas lentes para dente que fosse mais, como é que a gente fala? Irregular. Orgânica, irregular, porque estava muito certinho. Então a gente passa por umas bizarrices assim, quando a gente está zapeando na internet, que a gente fala, gente, e é a tal da desarmonização facial, né? Aí eu queria saber do teu olhar, quando você recebe um paciente que vem com uma foto já de algum, sei lá, influenciador, algum artista, eu quero ficar assim, né? O que faz? Eu acho que uma coisa que está bem complicado nos dias atuais é a questão da pessoa se projetar naquilo que ela está desejando ser, né? Então ela olha uma determinada foto de uma pessoa que ela admira e aí ela se projeta na mesma condição, com aquele tipo de cabelo, com aquele tipo de face, com aquela boca, com aquele sorriso, e não é por aí, né? Os filtros eu acho que dão uma... Só prejudica. Vai acabar tudo. Diz que vai acabar. Porque realmente te dá uma percepção daquilo que você não é. Pois é. E eu acho que a gente está num momento que não está legal. Eu acho que tem que tirar os filtros para começar novamente, para a gente ver o limite, até para a gente se enxergar exatamente do jeito que a gente é, né? Por exemplo, existem muitas pessoas que querem os excessos cada vez mais, né? Mas eu já cheguei a dispensar alguns pacientes porque não é o meu tipo de trabalho. Eu não quero que o meu trabalho esteja vinculado com uma imagem que eu não concordo. Eu, como profissional, não concordo. Tem um determinado tratamento que se chama bichectomia, acho que vocês conhecem, que é realmente a remoção da bola de Bichat, que ela fica na bochecha, né? E tem muitas pessoas que querem fazer apenas pelo fato de querer. É para afinar o rosto, né? Afinar mais o rosto. A bichectomia, ela tem uma indicação. Existem pacientes que têm uma hipertrofia do músculo masseter. Então, eles têm um músculo extremamente definido e forte. E conforme eles vão falando, eles vão comer, eles dormem, eles vão mastigando essa bochecha. Isso tem uma indicação para ser removida essa bola de Bichat, para realmente diminuir essa pressão desse masseter na região, né? Mas digamos assim, essa é a condição técnica que a gente indica ou não o tratamento. Para pouquíssimos casos. Não é para todo mundo. Porque tem uma consequência também a retirada disso. Tem aquela consequência de flacidez também da face, né? Sim. Eu tenho até uma amiga pessoal que fez há alguns anos atrás, eu nem trabalhava com harmonização nessa época,
E agora a gente está tentando reverter esta situação. Ela é uma pessoa jovem, ela tem 37 anos. A gente está tentando reverter esse quadro porque realmente ela, digamos assim, está sentindo a flacidez maior nessa região. O derretimento que a gente tanto fala, que acontece com o envelhecimento, talvez nessa pessoa seja mais acentuada. Sim. A pele cai, né? Perdeu a derrete. sustentação, porque perde a sustentação também, né? A bola de bicho ela tem um motivo para existir, né? Ela tá lá para compor toda uma estrutura, ela é um tecido estrutural. Então, se você remove um tecido estrutural, você, digamos assim, tem uma pele solta, uma bolsa solta. E que ela, conforme, digamos assim, a quantidade de gordura que você tenha mais embaixo, aquilo vai excedendo, vai trazendo mais para baixo. Ela vai marcando mais, ela fica bem evidente. Não é bacana, minha opinião. Não acho bacana. Mas você vê como as pessoas sempre são induzidas à moda, né? Sim. Então a gente verificou que muitas pessoas estavam pela moda, pela internet, sendo induzidas a colocar excessos de preenchedores, fazer exageros, mas agora está um movimento contrário, né? Sim. As pessoas estão agora cada vez mais buscando tirar esses excessos, verificando que não está legal. Né? Então, estão fazendo a desarmonização facial, né? A retirada desses ácidos hialurônicos. Isso. Nós temos uma enzima, principalmente para os preenchedores, né? Nós temos uma enzima que se chama hialuronidase, que ela degrada. E é muito bacana, porque eu particularmente já utilizei em alguns procedimentos, alguns que passaram do limite, que foi de um paciente que foi feito comigo, com outros profissionais. Chega um limite que você não tem mais como trabalhar. Então, o ideal seria remover tudo aquilo para novamente pensar em se desenhar ou se chegar numa estética. Tipo assim, eu fiz preenchimento labial porque estou fazendo há muitos anos. Chega uma hora que já não tem um retoque mais, que é interessante fazer a retirada do que tem com a hialuronidase e aí refazer o desenho de novo ali com o preenchedor. Exatamente. É como se nós começássemos do zero novamente, tá? Porque conforme vai se acrescentando, principalmente esses pacientes que passam aqui, passam ali, sabe? Que acabam mudando de profissionais. Hoje eu vou fazer com um dentista, hoje eu vou fazer com um farmacêutico, hoje eu vou fazer com um biomédico. Eu encontrei aqui, olha, nossa, preço, muitas vezes por preço. Tá uma condição bacana, eu vou fazer aqui. Mas o outro ali tá com uma condição melhor. E aí, eles acabam não sabendo o tipo de material que foi utilizado. Sim. Né? Quais marcas. Eu tenho o hábito de cada paciente que passa comigo, eu entrego para ele a referência do produto que eu utilizei. A gente conversa sobre produtos, porque se marca não fosse importante, Leite Moça não teria Falou tudo. Não teria o sucesso que ele tem hoje, né? Não teria a aceitação no mercado da forma que tem. Existe diferenças de marcas, existem, e acabam dando qualidades diferentes ao resultado final do tratamento. Claro, nada vai adiantar se você tiver um excelente produto de qualidade com um profissional que não tem uma capacidade, que não seja capaz para tratar aquela região, né? Então, acho que é uma mescla de combinações perfeitas para se ter um resultado ainda melhor e ainda mais perfeito, né? Mas a hialuronidase, ela é bem bacana, ela degrada realmente o produto, porém, uma questão muito importante, porque muita gente pode achar assim, não gostei, vou tirar, então vou tirar. Ela é um produto extremamente alérgico, tá? Então, eu já tive um quadro de alergia com relação à hialuronidase. Foi bem tranquilo, porque era minha sobrinha, que a gente já contava com essa situação, então já tive todo um respaldo, a gente fez a aplicação do laser.
ao mesmo tempo que eu fui aplicando hialuronidase, eu fui aplicando laser para que pudéssemos diminuir esse processo inflamatório, alergênico que ela estava tendo. E deu tudo certo, deu tudo certo. Mas pode acontecer. Então, por exemplo, um paciente que tem alergia à picada de abelha possivelmente vai apresentar um processo exorbitante de alergia. E realmente fica bem inchada a face, fica bem desagradável. Tudo que você não quer, já que você está ali buscando uma harmonização, Exatamente. né? Buscando estética, e Exatamente. daí pode ter problemas, E né? aí é um ponto importante, né? Porque você falou do ácido hialurônico, que é usado para preencher rosto, para fazer preenchimento de lábios. Mas, por exemplo, uma pessoa que fez Botox, não gostou, não tem o que fazer, né? Não. Vai ter que esperar 6 meses. Nós temos como fazer algumas aplicações de laser para acelerar, digamos tipo, degradação, assim, né, dessa isso, ação. a gente acaba estimulando as terminações nervosas daquela musculatura e ela acaba voltando e absorvendo o produto mais rápido, dando um efeito, digamos, num prazo de tempo menor. Mas vai ficar aí uns 2 meses aí, pelo menos. Pelo menos um mês e pouquinho o paciente vai sentir. E isso quando é o caso assim, eu acho que não ficou tão harmonioso. Porque colocar errado, tem o problema da pitose, pode cair o olho. Se não cair o olho, né? Pode cair aqui a pálpebra. A pálpebra, por isso da importância, né, de um profissional que se conheça muito bem a anatomia facial. Nós temos, não só na odontologia, mas temos outras áreas que são áreas da saúde, que têm a capacidade, né? Eles também são pós-graduados. Acho importante isso. Sempre procurar um profissional que tenha a capacidade, que entenda. Com certeza. Né? Temos várias frentes. Temos os médicos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, né? Alguns profissionais que fazem enfermagem mais na área estética. Então, algum profissional que entenda. E aí eu acho que pode acontecer? Pode. Mas nada como entender muito bem e saber como resolver, região. né? Exatamente. E saber como resolver. E aí eu queria te perguntar, porque antes da gente começar esse episódio, né, a gente fez todo o aquecimento, falou sobre o assunto, porque a gente queria integrar mesmo essa questão da boca com o resto, né, do rosto. Eu fico imaginando, né, uma mulher que quer fazer um preenchimento labial, mas está com um dente ali que precisa de uma correçãozinha mínima para deixar aquele sorriso completo. Você deve receber muitos casos assim, né? Sim. Então eu queria falar um pouquinho desses ajustes que a gente faz na boca, nos dentes, né, não no lábio, no dente, para deixar esse sorriso, a curva da beleza, como você disse, foi curva da beleza, né? Isso. Deixar mais harmonioso. Quais são as técnicas que existem hoje em dia para os dentes? Olha, uma das técnicas mais procuradas, não só no meu consultório, como no consultório de vários colegas que a gente conversa, é as lentes ou as facetas. E aí nós temos 2 tipos de produto, ou resina ou as cerâmicas, que é como se fosse uma porcelana, que é uma porcelana, na verdade, né? Então, é importante a gente passar essa informação, porque existem muitos profissionais que acabam vendendo um determinado tipo de tratamento e às vezes não é a melhor opção para aquele caso, né? Então, realmente precisa fazer uma avaliação adequada, porque muitas pessoas estão só procurando a estética cada vez mais. Às vezes o dente tem um certo apinhamento que eu chamo, é como se fosse um paciente que precisa colocar aparelho, um dentinho um pouquinho mais para frente. Isso. O famoso encavalado. Isso, a gente acaba utilizando apinhamento, mas acabam até procurando uma opção em fazer uma estética do sorriso, né, em colocar as lentes ou as facetas, sem deixar a mordida funcional, fazendo com que o dente continue mordendo errado, da forma errada. Vai ter sobrecarga em determinados pontos, né? E com isso vai tendo desgaste do dente, pode ter perda óssea. É uma série de coisas que acabam resultando num insucesso,
Tem que É tomar porque bastante as cuidado. facetas modificam totalmente a mecânica, né? Modifica. Da mastigação também, né? Dependendo. Modifica. E assim, algo que a gente gosta de falar muito, e até para explicar isso para o paciente. O dente branco, leite, não é uma coisa natural. Não existe. Né? Não existe. Então, muitos procuram, não, mas eu quero aquele, sabe aquele mais branco que existe? Mas fica feio também, né? Fica muito artificial. Pois E é. a pessoa quer. Parece e a boca aí, com um holofote. exatamente. E aí tem toda uma questão de tom de pele, idade, altura, tudo isso, digamos assim, acaba compondo uma indicação de tom, até o tom que você vai utilizar. Eu, particularmente, não gosto do mais claro, mas tem muitas pessoas que querem o mais claro. E sabe o que na maioria das vezes acontece? Elas se arrependem. E essa é outra pergunta, né? Pois é. Arrependeu, ácido hialurônico, você tem hialuronidase. O Botox, tá, um laser pode ajudar ali a acelerar o processo. Mas, lente. Coloquei lente, não gostei. Quero tirar a lente, quero meu dente de volta. O que faz? Aí a gente vai ter que remover. E né? aí? Nós temos as remoções com laser, nós conseguimos remover com laser, como também às vezes a gente vai ter que colocar o motorzinho, vai ter que desgastar. E sempre quando você tem um desgaste, não tem como milimetricamente você não atingir a superfície do esmalte do dente. Então, isso não tem de volta. Não. Vai ficar prejudicado. Na minha concepção, não tem como você falar sobre remoção e ficar no natural. Nunca mais vai ficar no natural. Porque esse dente, digamos que ele tenha recebido apenas a faceta em resina. Mas para a gente aplicar a faceta em resina, nós fazemos aplicação de ácido, nós fazemos aplicação de adesivos, que são componentes químicos que, querendo ou não, dão uma desestruturada na superfície externa, que é o esmalte. Então tem que tomar bastante cuidado. Bastante. Eu estou ainda sendo bem leve com relação a isso, porque, na verdade, a gente lê muitos absurdos de pacientes muito jovens que foram submetidos a facetas, a lentes em resina, que seja, ou em porcelana, que tiveram necrose do dente, né? Mortificação da polpa, que é o nervo do dente. E aquela técnica que eu já vi que as pessoas fazem um desgaste do dente, que desgastam todo o dente e colocam, não sei, uma jaqueta, não entendo. Então, na verdade, esse tipo, algumas facetas em porcelana precisam de desgaste, tá? Ai, mas se você for fazer em resina, então resina não precisa de desgaste? Depende. Cada caso é um caso, a gente tem que realmente fazer uma avaliação. Mas possivelmente um mínimo desgaste ou um arredondamento de alguma área ou outra, a gente vai precisar fazer, né? Já para as porcelanas, a gente precisa realmente fazer um preparo. A porcelana ela precisa ter um certo tamanho para se acomodar ao dente. E aí tem profissionais que acabam desgastando até um excesso. Eu já vi que o dente ficou parecendo um pino, isso, como se fosse um dentinho de cachorro, né? Um multipontudinho, um separado do outro. Realmente são pessoas que ou tinham muito comprometimento do dente, eram dentes extremamente restaurados, né? Ou realmente o profissional acabou tirando mais do que de repente poderia ter tirado, poderia ser um pouco menos. A gente precisaria avaliar, cada caso é um. Existem também aqueles casos que a gente vai fazer, por exemplo, uma coroa em porcelana. Mas isso é para aquele paciente que praticamente perdeu toda a estrutura. Claro, é uma necessidade real. É uma indicação, né? Sim. Nós temos uma indicação. Quando não se tem essa indicação e simplesmente se faz para estética. A gente tem que saber o limite até onde vai a estética, né? Você sabe que o Dr. Ivo Pitangui, que já faleceu, mas ele tinha um ditado que nós dentistas amamos.
ele aconselhava a todos os pacientes que primeiro chegassem com ele, né, numa primeira consulta, que antes procurassem um dentista para verificar a condição dentária. Porque muitas vezes a perda de um dente ou o formato da mordida, ele vai sobrecarregar a sua musculatura e pode te deixar com uma fisionomia que você não goste. E às vezes eles estão procurando na área estética recompor isso, essa falta que a face está tendo, e muitas vezes é um tecido de sustentação, é um dente, é uma mordida, né? Exatamente. Por isso que é tão importante ter sempre esse acompanhamento, para primeiro começar de dentro da boca para refletir aqui fora, né? Exatamente. Lembrando sempre que a gente tem que pensar muito na função, né? A função dos dentes é ter uma mastigação completa, é ter uma mastigação que nos alimente bem, né? Aquele alimento que a gente está, digamos assim, digerindo, que a gente está triturando com os dentes. Os dentes precisam ter esta trituração para o teu estômago ser preservado, para o seu intestino ser preservado, para todo o sistema digestivo funcionar normal. Não adianta a gente querer fazer com que um paciente mastigue com 3 dentes, por exemplo, posteriores, mastigar uma carne. Ele não vai ter uma boa trituração do alimento. E isso vai refletir em todo o sistema digestivo dele. Na saúde geral dele, né? Na saúde geral. E aí, eu queria saber da tua opinião, qual que é a tua opinião sobre essa busca das pessoas? É uma busca, assim, incessante, né, da beleza a todo custo. O que você acha disso? Na tua opinião, qual que é o maior prejuízo dessas pessoas? Enfim, queria saber qual que é a tua reflexão sobre isso. Eu tenho notado que, geralmente, essa busca incessante está muito mais acentuada em pacientes jovens. Eu noto que os pacientes de 20 e poucos anos, no máximo 30 anos, eles têm uma alteração no que eles veem da imagem deles. Então, já tive vários casos de pacientes que chegam um dia, eles me procuram porque eles querem fazer o lábio, aí daí uma semana eles voltam. Você está achando que deu alguma coisa errada, por exemplo, com o lábio? Não, mas agora eu quero fazer a olheira, porque eu estava olhando no espelho, a olheira não está bem. Parece que não tem fim, sabe? Aquela Uma coisa insatisfação contínua, Exatamente. Eu quero melhorar isso, mas eu quero melhorar aquilo outro. Mas o que está faltando mesmo? Eu acho que é uma coisa que é isso que não está sendo divulgado. É alguma falta interna, é alguma falta emocional que está acometendo. Porque a pessoa se sente inferior à outra? Porque ela precisa da comparação. A comparação realmente ela rouba totalmente a sua percepção, né? Do que é real e do que não é. E a gente nota que essa faixa etária é a que está sofrendo mais com isso. Uma mulher já na faixa etária de uns 40 anos já é diferente. Ela quer fazer, mas ela não quer ficar Ela está bem resolvida. de uma forma que não seja natural. Sim. Ela quer ir aos poucos. Ela quer harmonia. É o medo. Meu Deus do céu. As mulheres de 40 querem colágeno. A gente quer colágeno, na verdade. É só isso que a gente quer. É porque o colágeno é vida, né? Com certeza. Colágeno é vida. Sim. Né? Os bioestimuladores, realmente, eles... E é muito interessante, porque os injetáveis, você, né, Thalita, como farmacêutica, sabe disso. Nós apenas estimulamos as nossas próprias células a produzirem mais colágeno, né? A produzirem um colágeno bom, um colágeno vantajoso, né? Imagina você desnutrido no sentido de, não porque a gente acha que desnutrição é só aquela pessoa caquética, não, tem muita gente com peso normal, até às vezes com sobrepeso e está desnutrido, porque não tem aminoácido suficiente para fazer o quê? O colágeno. Então, quando eu lá estou nos meus atendimentos, eu falo, ó, você vai fazer bioestimulador de colágeno, vai colocar todos aqueles, né, a policaprolactona, todos eles, você tem que entender que sua célula, vamos falar para sua célula, fibroblasto, produz colágeno.
E o fibroblasto vai falar, tá, eu produzo colágeno, você quer que eu produza? Eu produzo, mas cadê matéria-prima? Eu preciso de Exatamente. vitamina C, eu preciso de aminoácido, eu preciso de zinco, eu preciso de ferro, eu preciso de silício. Então, tudo isso entra no... Então, vamos suprir o seu corpo, fazer uma reservinha boa, aí você vai pro bioestimulador. Ou vai pro laser, ou vai pro microagulhamento, enfim, qualquer procedimento, a gente tem que estar bem nutrido. Senão, de nada adianta. É igual você falou, eu fiz muita relação com o meu trabalho quando você falou que primeiro você olha a boca, ela está funcionando bem? Se ela está funcionando bem, ok, vamos mudar alguma coisinha ali para diminuir queixa. Mas às vezes a queixa dele está relacionada com mau funcionamento. Então vamos primeiro olhar esse sorriso, depois a gente passa para o ácido hialurônico. E no Exatamente. meu caso eu falo, primeiro vamos nutrir o seu corpo, para você tirar assim, ó, cada centavo que você pagar, porque não são procedimentos que cabem em qualquer bolso, né? Cada centavo que você pagar pelo seu procedimento vai ser bem gasto, porque seu corpo vai valer a pena. Então, faça suplementação de colágeno, faça suplementação de zinco, né? Você falou que usa bastante o zinco no pré-botox, maravilhoso, né? Ninguém quer um botox que dure 3 meses, a gente quer 4, 5, 6 meses. Então, faz sentido usar uma suplementação. Então, tudo isso é esse olhar, olhar o corpo como um todo, integral, e conseguir, assim, ó, captar, ter o benefício máximo daquilo que você está fazendo. Sim. E aí sim você consegue, na minha visão, a plenitude daquilo. Ó, então isso aqui valeu a pena. Estou me cuidando de dentro para fora, né? Sim, sim. É assim. A gente tem que combinar tudo, né? Uhum. Mas realmente existe muitas pessoas que estão um pouco fora. Aí eu acho que precisamos também pensar em profissionais que façam toda esta área de reflexão do emocional, o porquê disso, né? Inclusive, tem uma doença que tem essa questão, a pessoa não se enxerga como ela realmente é, e aí ela precisa de psicoterapia, ela precisa de distorção da medicamento, imagem, né? distorção da imagem, ela precisa de medicamento ou de uma terapia com um psicólogo. Então, esse olhar do profissional ele é muito importante, né? Para a gente poder falar, olha, tem uma coisa que é muito interessante, né? Um triângulo, assim, a gente como profissional da saúde que tem esse olhar para a estética. A gente tem que ter noção da gravidade do defeito entre aspas que a pessoa enxerga. A gente tem que ter noção da gravidade, ao mesmo tempo a gente tem que saber o lado subjetivo, o que a pessoa sente com aquele defeito. Ela vê esse defeito como grande, como pequeno, então a gente tem que ter essa percepção dela. E aqui, qual que é o impacto desse defeito que ela enxerga na vida dela, na vida profissional, porque às vezes é um defeito pequeno, mas ela enxerga de um jeito que agrava tanto a vida dela, que às vezes é melhor ela passar pelo procedimento. Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser balizado ali, porque se a gente fomenta esse mercado da estética a todo custo, a gente vai ter rostos cada vez mais iguais, muitos problemas, muita intercorrência, problema de pós-procedimento, porque muita gente vai querer fazer contínua, né? Contínua, você nunca vai chegar na... A gente falou hoje cedo, né, do autoconhecimento, como ele é importante. Tem tudo a ver com estética, né? Sim. Eu acho que é uma combinação de procedimentos, de tratamentos que acabam te dando uma elevação na sua autoestima, né? Mas se realmente você estiver com um comprometimento emocional, não estiver bem, o tratamento em harmonização qualquer que você faça não vai te dar um resultado bacana, né? Porque tá aqui dentro. Porque tá aqui dentro. Então eu acho que é interessante a gente se conhecer, é o que eu comento sempre com as minhas pacientes. Se conhecer um pouquinho melhor. Às vezes muitas chegam no consultório e falam, o que você acha que eu devo fazer? Olha, eu tenho o meu olhar clínico como indicação, mas nada melhor do que eu acabo dando o espelho na mão dela. O que está te incomodando? Que você não gosta de ver. Porque às vezes eu estou muito atenta a um lábio que não está igual, né? Digamos, um lado é mais caído, outro é um pouquinho mais levantado. Olhar mais técnico. Né? Mas a paciente está olhando no espelho e ela está vendo a olheira dela. E é ela melhor nem falar, sabe por quê? Se você fala que tem essa desarmonia ali no ângulo, não sei o que, a pessoa vai arrumar outro problema. É melhor deixar quieto, entendeu? A gente já está com muito problema para resolver. E o que as pessoas acabam até esquecendo também, né, Thalita? Que nós não temos os dois lados iguais. O nosso lado direito com o nosso lado esquerdo. Então, sempre vai ter um lado
que vai repuxar um pouquinho mais. Um lado que vai marcar um pouquinho mais. Tem a ver com o lado que a gente dorme, que a gente amassa, né? Tem tudo isso. Tem a ver com aqueles pacientes que têm, como eu comentei no começo, da hipertrofia do masseter, o paciente que tem o apertamento de dente, o bruxismo. Ele vai ter uma compensação maior, ele vai ter um lado mais, digamos assim, desenvolvido, o outro um pouquinho mais fino. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Sim. Muito importante. Corpo como um todo, né? Como um todo. Temos que ter sempre bom senso e equilíbrio para tudo. Para tudo, né? Equilíbrio é sempre a palavra-chave. E para a gente terminar essa conversa, eu gostaria que vocês nos dessem uma dica de ouro que impactasse diretamente as pessoas aí que estão escutando. Eu acho assim, a odontologia veio realmente para ajudar ainda mais as pessoas a poderem se olhar e se aceitar melhor, da forma que elas são, né? Então, eu acho bacana querer ficar bem, não tem problema algum você estar incomodado com o seu pé de galinha, você está incomodado com a sua ruga do bravo que fica entre as sobrancelhas, ou que você está sentindo que está tendo um derretimento, querer melhorar um pouquinho aquela bochechinha que está começando a ficar caída. O problema é quando passa desse limite do melhorar. Eu quero mais, porque eu quero mais, porque eu quero mais. Ouça o que o profissional tem a te dizer. O profissional, muitas vezes, ele vai ter uma indicação. Olha, na minha opinião, não é necessário colocar mais um pouco, né? Mas a pessoa acaba achando que ela precisa cada vez mais de produtos. E aí passa daquele limite aceitável. Já passa daquela beleza, fica aquela coisa mais artificial, remetendo artificial. E aí eu acho que não fica bacana. Minha opinião profissional. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento. O fazer procedimentos eu faço. A maioria das minhas amigas, da minha família fazem. Mas vamos sempre lembrar que a nossa essência precisa sempre ser reconhecida no espelho. Acho muito importante isso. Você se olhar e você se reconhecer. Quando você não se reconhece mais, pode ser que alguma coisa esteja perdida. Será que é legal? Se tiver tudo bem, nossa, mas era do jeito que eu queria. Então tá, você tá bem? A sua autoestima tá legal? Pra gente tá tudo bem. Mas ouvir sempre o profissional. Há um limite. Respeite esse limite. É pro teu bem. Com certeza. Né? Até pela questão da saúde, é pro bem. E eu vou dizer mais, eu vou além. Às vezes você tá lá toda, você vê uma pessoa toda cheia de procedimento, começou a conversar, você fala, nossa, a pessoa nem é tão assim, falando mal do outro, só fala coisa, sabe aquela pessoa tóxica? Então, assim, comece por dentro, até naquilo que você fala, porque às vezes uma pessoa que não tá dentro desse padrão de beleza, que tá lá escondidinha, quietinha, porque não se acha bonita, a hora que você começa a conversar, você vê um encantamento nela, que você não vê em outras pessoas que estão aí cheias de procedimento, botox, preenchimento, né? Então, também trabalhar a beleza de dentro para fora. A beleza de dentro para fora, né? Não é isso. Acho que a gente tem muito mais conteúdo e a gente consegue passar uma beleza muito grande só com aquilo que sai da nossa boca, que primeiro passou pelo pensamento, para trabalhar pensamento. Então é tudo isso, né? Tá se autoconhecer. Sim, sim. E eu acho que o que é mais importante, né? Sempre tentar se reconhecer. Sempre tentar, ai, mas eu realmente sou isso, eu realmente sou tudo isso, né? Que é mais importante, porque a gente é muito. A gente só precisa se aceitar e se reconhecer. Maravilhoso, amei. Foi explicativo e ao mesmo tempo vamos ter mais consciência sobre o que a gente está fazendo, né? Adorei. Eu acho. Porque a gente pode, assim, ter beleza em tudo. De todos os tipos. Não tem problema nenhum, eu quero fazer, mas eu quero dentes mais claros. Tudo bem, a gente vai. Mas sempre pensando de uma forma que fique o mais natural possível. Até porque ninguém quer ter procedimentos, ao meu ver, a maioria das pessoas não querem procedimentos que remetam muito à artificialidade. Eles gostam da naturalidade. Só que é esse querer mais que passa do limite. Só isso.
É quando alguém te olha e fala assim, você tá diferente. Ela não consegue entender o que Identificar. aconteceu. Sabe que você tá mais bonita, mas não sabe da onde É isso, vem. esse que a gente Onde gosta. tá vindo, né? É aí que a gente gosta, né? Muito bom. Doutora Daniela, Dani, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito boa essa conversa explicativa, como eu falei, deixa a gente mais assim, um convite para procurar profissionais que possam olhar além dessa capa aqui da pele, né, que tem a ver com um sorriso. Muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço Foi vocês pelo convite, foi ótimo estar aqui Adorei. com vocês. Agora eu quero fazer um convite para vocês que estão aí, se vocês gostaram do assunto, aproveita para curtir esse episódio, já vai lá, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa trazer mais profissionais, que possam trazer mais informação interessante para fortalecer o que a gente sempre fala aqui, fortalecer a nossa comunidade com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi.